Olá, eu sou a professora doutora Francisca Cordélia Oliveira da Silva e atualmente sou coordenadora do curso de Letras à distância da Universidade de Brasília. Nós estamos iniciando um projeto de produção de materiais didáticos intitulados Cadernos Acadêmicos de Letras. E o primeiro número desse caderno tem como título Letramento, Alfabetização e Escolarização nas Práticas Sociais. Esse caderno foi escrito pelo professor Dr. Guilherme Veiga Rios e pela professora mestre Auriane Menezes. Nossa intenção é que esses cadernos sejam compostos sempre de um texto teórico e acompanhados de algumas aulas em vídeo, para que alguns conceitos apresentados nos cadernos sejam de alguma forma aprofundados, com algumas reflexões feitas pelos autores. Então, para começar e para acompanhar esse primeiro caderno, nós teremos uma fala do professor Guilherme Veiga Rios sobre o conceito de letramento e também sobre a pesquisa por ele desenvolvida durante o processo de doutoramento. E teremos também uma videoaula gravada pela professora Auriane Menezes, em que ela vai falar um pouco sobre a estrutura do caderno e sobre os conceitos que são trabalhados nesse material que vocês vão receber. Nós esperamos que esse material seja muito bem aproveitado e que as aulas sejam um incentivo para que vocês estudem o material com muito cuidado, façam reflexões e pesquisas sobre os temas que serão tratados em todos os cadernos que vamos produzir daqui para frente. Então aproveitem e um bom estudo. Boa tarde a todas e a todos. Eu sou o professor Guilherme Rios. Eu vou falar um pouco sobre o conceito de letramento e as várias acepções, os sentidos que tem esse conceito quando ele foi introduzido no Brasil há alguns anos. Em primeiro lugar, o termo letramento ele é uma tradução do termo no original em inglês literacy, que nessa língua, nas sociedades de fala de língua inglesa, Estados Unidos, na Inglaterra, comumente é conhecido por alfabetização. Nós estamos falando de um uso acadêmico desse termo literacy, do inglês, nas universidades nesses países. Bom, o letramento, quando ele vem para o Brasil, aqui nós já tínhamos alguns estudos que tratavam do alfabetismo. Inclusive, a professora Magda Soares, que é uma pesquisadora emérita do CNPq, estudiosa da alfabetização, usa o termo alfabetismo, até mesmo antes que o termo letramento passa a ser mais usual, como o estado ou a condição das pessoas que passam a ler e a escrever. Nos novos estudos do letramento, que é uma corrente de pesquisa na Grã-Bretanha, nos países de fala de língua inglesa, o letramento ele tem um sentido de uso da leitura e da escrita em contextos socioculturais diversos. Então, é um conceito diferente deste de estado ou condição de quem sabe ler e escrever. Por quê? Porque é um conceito que ressalta a questão de atividade material da leitura e da escrita. No conceito de estado de quem sabe ler e escrever, nós estamos ali trabalhando com uma estatística, ou seja, a estatística dessas pessoas. Exatamente por ser uma estatística, é uma fotografia, é algo que a gente pode dizer estático. Já o conceito de letramento como ato que envolve atividade de escrita, de leitura, ou mesmo imagens combinadas com a escrita em linguagem verbal, você tem aí uma
uma ideia de dinamicidade, né, e não de estaticidade do outro conceito. Então nós estamos falando, né, de coisas diferentes, né, ou seja, as ideias sob o mesmo termo, né, elas são diferentes em um e outro conceito. Então, dentro dos novos estudos do letramento, dessa corrente que eu acabei de falar para vocês, nós temos aí o termo letramento sendo empregado basicamente em dois sentidos. Um deles, né, é o letramento mesmo como um objeto de estudos, ou seja, como um processo, né, que acontece a todo instante na vida das pessoas, né, ele tem uma dimensão que é individual, né, ou seja, de um uso individual, e ao mesmo tempo uma dimensão social, que é o uso que cada uma das pessoas fazem ao interagir em diferentes contextos em práticas sociais. O segundo sentido é aquele que dá a esse objeto o status de uma disciplina científica ou de um campo científico, um campo de estudos. Então, o letramento ele não é apenas, né, um objeto de pesquisa, mas ele também é uma disciplina, é um campo de estudos que no exterior já existem vários departamentos que trabalham, fazem pesquisas sobre o letramento, e é um campo interdisciplinar, envolve conceitos da psicologia, da sociologia, da antropologia, das ciências sociais, da linguística e da educação. Então nós não estamos, né, trabalhando apenas, né, com a aprendizagem da leitura e da escrita, que seria a aprendizagem inicial da leitura e da escrita, né, que seria a alfabetização. Nós, nesse conceito, né, de letramento, nós não estamos trabalhando com alfabetização. Nós estamos trabalhando com atos e processos que estão a todo instante acontecendo à nossa volta e são passíveis de serem pesquisados na academia. Bom, a pesquisa sobre o letramento na comunidade, ela é recente, foi realizada por uma dupla de pesquisadores na Grã-Bretanha, na cidade de Lancaster, David Barton e Mary Hamilton. Eles, então, partiram, né, de estatísticas de analfabetismo na história da cidade e na Grã-Bretanha, documentos históricos, né, sobre o uso da escrita, por exemplo, o registro de casamentos do local nos séculos passados, né, ou seja, como é que, naquele contexto local, as pessoas utilizavam a escrita oficialmente ou não na comunidade. Fizeram também observação do uso da leitura no que nós chamamos, né, de agências de letramento. São locais em que existe um fomento sobre a leitura, sobre a escrita. Por exemplo, a biblioteca é uma agência de letramento, a escola é uma agência de letramento, a igreja é uma agência de letramento, né? A linguagem oral, uma linguagem oral que está ali amparada no folheto da missa, né, escrito. Também esses autores fizeram entrevistas etnográficas de longa duração, ou seja, são entrevistas que seguem um roteiro extenso e procuram ser bastante abrangentes sobre a relação da escrita e da leitura, né, das pessoas, desde que elas são crianças até o estágio presente em que elas se encontram. Então nós estamos aqui falando dos letramentos sociais. Não são letramentos particularizados na escola, né? Ou seja, não é como a escola ressignifica
o que é ler e escrever. Nós estamos falando de atos de leitura e de escrita que ocorrem em qualquer contexto social ou em qualquer cultura no mundo. Então, essa é uma abordagem sobre usos de leitura e de escrita em que não há um julgamento pré-constituído pelo qual as práticas que envolvem a leitura e escrita são avaliadas. Na escola, nós sabemos que as atividades de leitura e escrita são ensinadas e são avaliadas. Quando a gente faz pesquisa sobre usos de leitura e de escrita na comunidade, nós não estamos avaliando esses usos com base em um desempenho que se vê como esperado, mas como eles realmente acontecem na realidade. Então, são pesquisas que podem ser feitas, até mesmo por vocês como estudantes do curso de Letras, licenciatura em Língua Portuguesa, e nós vamos estar aqui para poder dar um apoio a vocês nessa empreitada. Muito obrigado. Olá, meu nome é Auriane, sou professora e tutora também do curso em EAD já há muito tempo, desde 2005 estou atuando aqui na área com várias disciplinas. E esse material didático ele foi pensado por uma experiência que eu tive numa disciplina que foi estágio supervisionado, que eu trabalhei com os alunos de ensino, estágio supervisionado em ensino médio e em educação de jovens e adultos. E nesse estágio, nessa experiência como tutora, eu percebi que havia uma confusão de vocês alunos em relação aos termos letramento, alfabetização. E aí eu pensei e conversei com a coordenadora do curso para nós produzirmos um material didático voltado a esclarecer-los a respeito desses termos, a respeito do que é um letramento, do que é alfabetização, do que é a escolarização. E daí surgiu esse material que tem o nome de letramento, alfabetização e escolarização nas práticas sociais. E dentro dessa possibilidade das práticas sociais, pensando bem nessa ideia das várias agências de letramentos que nós temos contato no dia a dia. Então, quando a gente recebe esse aluno e quando vocês vão observar esse aluno lá no estágio, esse aluno ele não é uma tábula rasa, ele, mesmo que seja um aluno que esteja em processo de alfabetização, ele traz consigo as experiências dessas agências de letramento, que é a igreja, a família, o contato que ele tem na internet, no Facebook, o trabalho dele, porque assim, quando é aluno de ensino de EJA, ele trabalha, ele está lá no seu domínio lá social, ele está trabalhando e está interagindo lá com as pessoas e ele tem esse letramento voltado às práticas sociais. Então a ideia de trazer esse material era mostrar realmente assim que o aluno, quando ele chega na escola, ele tem todas essas experiências. E nós, como futuros professores, a gente tem de ter essa noção para também ajudá-los nesse processo de alfabetização que inicia lá quando ele é criança ou mesmo na EJA, quando ele está lá adulto se alfabetizando, mas que é um processo que vai perdurar a vida toda dele. E nós, como professores de língua portuguesa em uma escola, a gente precisa ter essa noção dessas coisas todas que os alunos trazem e trazer essas práticas sociais, esses letramentos que são produzidos nas práticas sociais como material concreto para as nossas aulas. A gente, servindo desse apoio, a gente vai ter com certeza alunos mais produtivos, alunos mais críticos. E esse material foi desenvolvido em 5 unidades, sendo que da unidade 1 à unidade 3, a produção foi feita por mim, e da unidade 4 à unidade 5, a produção do material foi desenvolvida pelo professor Guilherme Rios. Nessa primeira produção, eu vou trabalhar os conceitos de oralidade e letramento,
Porque a partir do momento, né, que as crianças têm contato, e aí eu vou trazer, né, que ela tem um contato com a linguagem a partir, né, da infância, e esse contato com a linguagem tem a responsabilidade, quem é o ser responsável por esse contato são os nossos pais, os familiares. E aí eu vou contar como que essa oralidade ela vai influenciar nesse momento aí desse letramento e dessa agência de letramento, né, familiar que está rondando essa criança aí, como que isso daí vai contribuir para um letramento da infância, né, do aluno. E depois eu vou para a unidade 2, vou trabalhar com o panorama dos estudos de letramento, e aí eu vou trazer alguns termos teóricos, como que esse letramento é denominado num ponto de vista mais de estudo, numa perspectiva aí de objeto de ensino, e aí eu vou trazer o modelo autônomo de letramento, o modelo ideológico de letramento, vou falar sobre as práticas e os eventos de letramento, e vou trazer também um pouco da minha pesquisa de mestrado, no tópico que eu falo, uma perspectiva prática do ensino de letramento no ensino. E aí eu trago um pouco da minha pesquisa que eu fiz com alguns alunos que estavam em apoio pedagógico na escola, porque eles estavam no ensino médio, no 2º ano, mas não tinham aí o ensino deles estava aquém dessa série e eles precisariam de um apoio pedagógico. E aí eu fui trabalhar com eles numa perspectiva mais voltada ao letramento. E aí aproveitei para fazer a questão das produções de redações, produções de alguns gêneros textuais. Fui resgatar lá na alfabetização deles e aí eu trouxe com uma pesquisa que eles fizeram questionários. Isso aí é importante para vocês quando vocês estiverem lá construindo o TCC de vocês utilizarem. Pode ser uma pesquisa em escola e você trazer nessa pesquisa de escola aí esses questionários, essas entrevistas. E aí eu trouxe alguns questionários a respeito dessa pesquisa de como que era o aspecto de leitura e de escrita no decorrer da vida dos alunos. E aí depois eu comecei a observar, né, na pesquisa, uma observação assim que nós professores, quando vocês estiverem em sala de aula, vocês vão observar isso. Mas a pesquisa, ela me revelou que os alunos que tinham pais que faziam as leituras com eles, né, desde a infância, que acompanhavam essa vida escolar, que pediam para que eles escrevessem, que pediam para que eles formulassem questões, que trabalhavam com eles a leitura e a escrita, os alunos tinham um diferencial nos resultados, nas avaliações na escola. E os alunos que os pais, né, deixavam só por conta da escola, não aproveitavam essas agências de letramento, não aproveitavam no ambiente familiar para trabalhar realmente a questão da escrita e da leitura, os alunos eles estavam com eles tinham realmente problemas nas avaliações, principalmente nas produções textuais. E aí o resultado dessa minha pesquisa foi muito interessante porque tem muitas vozes. Quando vocês forem observar no material, eu coloquei algumas citações das entrevistas feitas e realizadas com os alunos por meio das transcrições que eu coloquei lá. E vocês vão observar como que eles falam, né? Eles realmente assim percebem a importância dessa leitura. E é engraçado que tem alunos que falam que não gostam de ler, e aí quando eu pergunto se eles gostam de ler gibi, eles falam, gibi eu gosto de ler, como gibi não fosse leitura. Então, assim, há também uma confusão que eu não sei, assim, talvez essa confusão seja reproduzida por esse processo de escolarização, que a gente acha que leitura é só o que é produzido na escola. Ele acha que aquela leitura lá produzida para a escola é a leitura. E na realidade não. O letramento como prática social vai me mostrar isso, vai me mostrar que a leitura do jornal, a leitura do gibi, a leitura daquelas historinhas de conto de fada, a leitura no WhatsApp, a leitura do Facebook, tudo é leitura. E tudo isso pode ser aproveitado para nós produzirmos materiais para ensinar para os nossos alunos e também para eles aproveitarem para terem um sucesso lá no vestibular, sucesso na produção textual deles.
E depois eu vou trazer para vocês, na última unidade aí, a alfabetização e o letramento numa perspectiva emergente. E aí eu trago, e isso é importante vocês pegarem, resgatarem, as várias pesquisas que os nossos professores aqui da universidade já fazem desde a década de 80. Então nós temos aí a professora Isabel Magalhães, e a professora Isabel Magalhães ela vai trazer uma perspectiva, né, um letramento na perspectiva da inclusão, letramento e inclusão. Nós temos aí a professora Denise Helena, que vai trabalhar e trabalha com os alunos e desenvolve aí desde a década de 80, essa perspectiva do letramento voltada às práticas discursivas. E nós temos a professora Josênia, que também trabalha com o letramento voltado já para uma perspectiva do multiletramento. Então é muito importante esse material, é interessante para vocês verem, é um material de apoio para vocês produzirem aí as pesquisas de vocês e os futuros TCCs. Também tem o Unidade 4, que é feito pelo professor Guilherme, que ele vai trabalhar com as considerações sobre letramento, escolarização e avaliação educacional. Aí a gente vai entender mais ou menos como que funciona essa escolarização, como que a escola exige essa, que é mais voltada à questão mesmo da leitura, da avaliação, e como que esse letramento entra nessa história. E também no Unidade 4 ele vai falar sobre os discursos dominantes do letramento. E é importante vocês fazerem as leituras, porque esse material está muito bom e eu gostaria assim, de desejá-los assim, que vocês façam boas leituras e aproveitem para os futuros trabalhos de vocês de fim de curso.